Isis Helena muda de delegacia e reacende uma esperança por respostas da população. O caso agora é investigado por uma equipe exclusiva de Mogi Guaçu, que agora aguarda o resultado dos laudos para dar os próximos passos. Uma procura que já dura 17 dias. São muitos elementos importantes que agora precisam ser analisados com cuidado. Ao longo de todos esses dias, equipes de Itapira colheram depoimentos, fizeram buscas nas casas de testemunhas e também em lugares em que a menina pudesse estar. Objetos passaram por perícia. Só que agora, todos esses elementos foram trazidos para a DIG de Mogi Guaçu, que dá andamento ao caso do desaparecimento da bebê de 1 ano e 10 meses. Agora começa o trabalho de inteligência da Polícia Civil aqui de Mogi Guaçu. Uma equipe vai se dedicar exclusivamente ao caso do desaparecimento da Isis Helena. O primeiro passo é analisar os resultados dos laudos para então filtrar informações e, se necessário, ouvir novamente testemunhas. Todo mundo quer achar a menina com vida, mas se não achar, a gente vai fazer o quê? Né? Mas pelo menos acha. Dá uma notícia, né? Porque é muito difícil ficar nessa angústia, né? Quem passou aqui pela Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu durante a manhã foi a companheira do Leonardo, dono do carro, que passou por perícia. Além do laudo do carro, a polícia deve analisar também o resultado da perícia do colchão usado pela Jennifer e pela filha, a camiseta do Elias e um pedaço de pau. O Elias, ele pode ter muito defeito, mas ele nunca teria coragem de fazer isso com uma criança. Ele sempre ajudou a cuidar das crianças. As roupas usadas pela Manuela no dia do desaparecimento da menina não devem ser apreendidas, porque já foram lavadas. Mas a mochila que aparece no vídeo deve passar por perícia. Para provar minha inocência, né? Para a turma parar com esses boatos. Tá falando que eu sou culpado. Jennifer, que tem sido atacada com frequência nas redes sociais, pediu a terceira medida cautelar na Delegacia da Mulher de Itapira. As duas últimas foram por causa desse áudio. Esperar ela dar uma bobeirinha e meter o sequestro nela, mas já esquematizar tudo, entendeu? Leva para um sítio, para um meio do mato, qualquer lugar aí, ó. Amarra bem as crianças, né? Cuidado. Ela era uma boa mãe. Ela levava a criança a tomar sol, sabe? Ela cuidava bem dos filhos dela. Mas os nomes das pessoas que devem ser mantidas longe da Jennifer não foram divulgados pelo advogado dela. 2 de março, Jennifer sai de casa, deixa o filho na creche, volta, busca a bisavó para sacar dinheiro no caixa eletrônico que fica no supermercado a menos de 500 metros da casa. O portão fica aberto, porque a mãe da Isis Helena não encontra a chave. Quando a Jennifer volta para casa, vai até o quarto e a menina não está mais lá. Desespero, angústia, saudade. São muitos dias sem respostas. Eu sinto muito, porque tem uma netinha também, eu sinto, nossa. Quando eu vejo, eu choro, porque é muito triste. Pensando assim, na família. Se eu não tenho notícia, imagina a família, do jeito que a família tá. Uma dúvida que não sai da cabeça. Afinal, o que aconteceu no dia em que a Isis Helena sumiu de casa sem ninguém ver? Eu fui perguntado para mim se eu tinha visto alguma coisa. Se eu podia informar alguma coisa. Eu falei que não, que eu não sabia de nada. A rua aqui é muito sem movimento, porque cada um fica fazendo seus afazeres dentro de casa. Nas ruas do centro de Itapira, as pessoas só falam disso. E são tantas possibilidades que nem sabem mais o que pensar sobre o desaparecimento da Isis Helena. Eu penso assim, se ela tivesse morta, eu acho que já era para ter encontrado, né? Por tanta busca que esses povos fizeram. É um mistério, não tem explicação. Hoje foi o primeiro dia de trabalhos aí na DIG de Mogi Guaçu sobre o desaparecimento da Isis Helena. A mulher do Leonardo foi uma das pessoas que passaram por lá. Então vamos saber da Ana Laura Della Pina como é que foi a movimentação na delegacia, na DIG de Mogi Guaçu durante essa tarde. Ana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Foi bem tranquila, viu, Carol, a movimentação por aqui. Ninguém veio prestar depoimento relacionado ao desaparecimento da Isis Helena, nem novas diligências aconteceram em Itapira, nem mesmo aqui em Mogi Guaçu. Mas a gente tentou conversar com a delegada, né, a doutora Edna, que agora é responsável por esse caso. E, mais uma vez, recebemos a informação, né, que a investigação está em sigilo. E eles não podem passar nenhuma informação relacionada ao que já foi conquistado no sentido de avanço, né, no paradeiro da Isis Helena. Mas a gente confirmou que os laudos da mochila, do carro, até mesmo do pedaço de colchão, do lençol que foram apreendidos lá na casa
da Jennifer ainda não saíram. Então, os próximos dias aí devem ser importantes para a saída desses laudos que podem ajudar a polícia a seguir por um caminho mais certeiro. Outra coisa que a gente conseguiu nessa tarde, Carol, é conversar com o advogado da Jennifer, né, que explicou pra gente essas outras 2 medidas cautelares. Ela registrou, ontem a gente mostrou que ela esteve na delegacia e até então eles não quiseram revelar qual que era o motivo. Hoje ele falou pra gente que foi em relação a esses 2 boletins de ocorrência que ela registrou por ameaça. A gente viu na reportagem da Thaís Pimenta e a Jennifer chega a ser ameaçada em um dos... Então é uma ameaça muito grave. Ela registrou esses 2 boletins de ocorrência. O advogado dela falou pra mim que são 2 mulheres que são as responsáveis aí por essas ameaças, uma no aplicativo de mensagens e a outra numa rede social. Essa que a gente viu, que foi por áudio, e uma outra por texto. Então a situação é bem grave, viu, Carol? Em relação a Jennifer, as pessoas estão perseguindo a Jennifer, indo atrás, seguindo os passos da Jennifer. Inclusive, chegou pra gente que uma pessoa viu ela no supermercado e falou que ela estava comprando cerveja, que isso era uma situação estranha para uma mãe que acabou de perder a filha, no sentido de não saber onde está a filha, né? A gente questionou isso pro advogado, ele falou que é mentira, que a Jennifer estava comprando refrigerante, inclusive ele já está levantando as provas disso, né? A pessoa que fala, ele disse que a pessoa que falou isso é mentira. Então a gente vê, né, que as pessoas estão de fato cercando a Jennifer sem ter nenhuma prova, né, Carol? Sem dúvida, é uma atitude extremamente irresponsável das pessoas que estão fazendo isso, né? A polícia tem que identificar, sem sombra de dúvida, tem que punir da maneira correta e proteger a Jennifer nesse momento, porque afinal de contas nada foi comprovado. A polícia não sabe se a criança foi sequestrada, se a criança foi raptada por alguém da família ou se aconteceu algum acidente com a criança. Não tem resposta para o desaparecimento da Isis Helena. Então não é possível acusar ninguém. Lembrando que a polícia está fazendo um trabalho de investigação ao longo desses 17 dias, ouvindo pessoas, fazendo diligências, coletando materiais que são enviados para a perícia e, através de tudo isso, a polícia vai dar uma resposta. Não cabe à população fazer julgamento prévio e muito menos incitar a justiça com as próprias mãos, né? Ainda falando sobre esse caso, aproveitando a Ana Laura Della Pina, a delegada não está revelando muitos passos da investigação, obviamente está em sigilo e a gente entende, mas eu gostaria de saber se existe algum apoio à DIG de Mogi Guaçu. A gente chegou a ter uma informação semana passada, se não me engano, dizendo que a Antissequestro de Campinas daria esse apoio. Você ouviu alguma movimentação nesse sentido, algum rumor? Tem algo que a polícia possa adiantar para a gente, Ana? Então, Carol, em relação a isso, pelo que eu sei, pelo que a gente tem sondado aqui, na verdade, é só mesmo a DIG de Mogi Guaçu que está à frente desse caso, né? Tem o apoio da seccional no sentido de tomar decisões, mas de investigação mesmo tá pela DIG de Mogi Guaçu. Inclusive aqui tem um sistema de inteligência, né, Carol, que ajuda nesse sentido, que tem mais braços e mais possibilidades de investigar essa situação, esse mistério, né, do desaparecimento da Isis Helena, que já tem 17 dias. Então, eu entendi que foi uma decisão, de fato, para tentar desvendar esse mistério com pessoas mais especializadas nesse assunto, né? E com possibilidades maiores de tentar chegar ao que de fato aconteceu com a Isis, Carol. A delegada deve estar tomando pé do caso, obviamente, recebeu os materiais, já informou pra gente que os laudos de alguns materiais que foram para a perícia não saíram e a gente espera aí, então, o resultado desses laudos. Mas ela adianta alguma coisa? Ela pode adiantar isso para a gente no caso de se outras pessoas vão ser ouvidas, se mais alguém da família vai voltar a prestar depoimento? Você tem essa informação, Ana? A gente questionou isso, né? Porque a gente conversa assim, a gente chega na delegacia, a gente conversa com o atendente, não diretamente com a delegada, só para quem está em casa entender. E aí ela não passou essa informação, né? A gente pediu essa informação e não foi passado para a gente. A única informação que a gente teve retorno foi em relação à perícia dos objetos, que eles falaram que ainda não chegou, né? E outra questão, a gente conversou com o advogado sobre isso que você está falando, Carol, dos depoimentos. Da parte da Jennifer, da família da Jennifer, não tem previsão de nenhum depoimento novo. Também creio que também da parte do Rafael não, senão eles falariam aqui pra gente nesse sentido de estarem esperando outras pessoas. Bom, sem dúvida. Então, sobre as investigações, a gente já sabe que elas correm em sigilo, a gente já sabe que é a DIG de Mogi Guaçu que está à frente disso. Obviamente, aí em Mogi Guaçu, a cidade é maior, nem todo mundo teve contato com o caso da Isis Helena, mas a gente sabe que a mobilização em Itapira continua a mesma, as pessoas ainda esperançosas em busca da criança de 1 ano e 10 meses que desapareceu há 17 dias da casa onde ela dormia. Ana Laura Della Pina, obrigada pelas informações.